grego quer, é como o Senhor quer. Tudo tem que ser de acordo à vontade soberana de Deus. No versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disse-lhe todos: seja crucificado. Aqui, meus irmãos, no versículo 22, nós percebemos um Pilatos fraco, porque ele sabia que o Senhor Jesus Cristo era inocente, mas por conta da festa judaica, da Páscoa que estava acontecendo, e nesse período, a população de Jerusalém se triplificava, aumentava consideravelmente, vinha judeu, vinha israelita, de tudo quanto era lugar para Jerusalém, nesse período de festa, e Roma tinha muito medo de rebelião. E Pilatos, com medo de desagradar o povo, deu esta possibilidade do povo escolher quem era que iria ser liberto, se o nosso Senhor Jesus Cristo ou um criminoso, confesso, um assassino como Barrabás. Versículo 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Este ato de Pilatos de lavar as mãos, tem muita gente que acredita que faz parte da cultura romana, mas não. Faz parte da cultura judaica, esse ato de lavar as mãos. Isso está lá escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 6 a 9. Lá diz que quando era achado um corpo, alguém que foi morto, e não teve testemunha, ninguém viu quem matou aquela vítima, a culpa caía sobre a cidade mais próxima que tivesse daquele corpo. E aí o que era que acontecia? Os sacerdotes e os anciões se reuniam, pegavam um novilho que nunca tivesse sido usado para trabalho forçado e levava para uma terra aonde não tivesse sido nada plantado e nem a terra tivesse sido arada. E se tivesse um córrego ou um riacho, melhor ainda. Lá esse novilho era sacrificado, era degolado, e o sacerdote segurava uma bacia com água em cima do novilho, e aí os anciões vinham, lavavam as mãos e dizia: eu e a minha cidade estamos livres do sangue inocente. E a culpa pelo aquele corpo que foi encontrado, aquele corpo que foi assassinado, caía sobre o novilho. Assim, a cidade e os seus habitantes estavam perdoados, porque a culpa caía do novilho e a cidade se livrava da ira de Deus. Quando Pilatos faz este ritual, ele faz um ritual em uma imitação incorreta, porque ele não poderia se eximar do sangue que seria derramado, no caso o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque quem ia dar a ordem para a crucificação era ele. Então este ritual não servia para ele. Foi um ritual falho. Mas por sua vez, os nossos irmãos judeus, no versículo 25, diz assim: e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meus irmãos, você chega a me arrepiou quando eu leio essa passagem. Meus irmãos, os nossos irmãos judeus, eles não se condenaram, não foi só a eles não, mas também a descendência deles. E isso, esta palavra impensada, esta palavra sem direção, já tinha sido profetizada séculos antes por Isaías. No capítulo 50, versículo 6 e 7, Isaías fala sobre o sofrimento de Cristo e a humilhação que Cristo passou. E no versículo 8 e 9, Isaías fala sobre a fúria de Deus
que vinha sobre estas pessoas, os nossos irmãos judeus, que profetizaram essa palavra impensada. Porque 70 anos depois da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começou o juízo em cima do povo de Israel. Quando eles disseram que o sangue do Senhor Jesus Cristo era para ter caído sobre eles e sobre os filhos, eles se condenaram e condenaram a descendência. E 70 anos depois, o general Tito marcha contra Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo nos conta, ele escreveu, e foi um contemporâneo desta época, depois da crucificação de Cristo, ele nos conta que Tito, o general Tito, sitiou Jerusalém, e 7 meses depois, o general consegue invadir Jerusalém. Tito Vespasiano, filho do atual líder romano, o imperador Vespasiano, Tito faz um verdadeiro massacre na cidade de Jerusalém. O historiador Flávio José nos conta que as ruas de Jerusalém viraram lama. Mas lama não de argila e água, mas lama de carne judeu, e a água foi substituída por sangue judeu. Porque os romanos, com muito irado, pelos meses que ficou fora do muro de Jerusalém, sitiando Jerusalém, pisou sobre judeus, homens, mulheres e crianças, fazendo lama nas ruas de Jerusalém. E por quê? Porque a palavra de Deus, lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3, a palavra de Deus nos diz que Deus não tem nenhum culpado por inocente. Deus não se admite ser escarnecido por ninguém, nem por grego, nem por judeus, nem por brasileiro, nem por nenhum de nós. Mas a palavra do Senhor também, lá no Salmo 94, meus irmãos, no Salmo 90, no versículo 4, o profeta Moisés, escrevendo esse único salmo dele, no versículo 4 ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Neste mesmo versículo 4, ele volta a dizer que 1000 anos para Deus é como uma vigília da noite. As vigílias da noite começavam às 18 horas e terminavam às 6 horas da manhã, você dividindo ainda 3 horas por cada vigília, que eram 4 vigílias. Então 1000 anos para Deus é como 3 horas. Se 1000 anos para Deus é como 3 horas, o que é que nós vamos dizer de 70 anos após a crucificação de Cristo? Vamos agora botar aí 7 minutos. 70 anos depois que os judeus liberou esta palavra impensada, e 7 minutos para Deus, o juízo chegou até os nossos irmãos judeus. Mas não parou